Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora já é boa noite, né? 18h30. Sábado. Nós só vamos informar que na próxima segunda-feira, às 18h30, nós vamos continuar em Juízes falando de Gideão. E hoje nós vamos fazer as conclusões do estudo de Débora de uma forma objetiva, para que a gente termine esse estudo de Débora. Antes eu quero que Deus abençoe sua família, que abençoe você, que abençoe os seus amados, que abençoe a sua igreja, que abençoe as pessoas que estão nos hospitais enfermas, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão com problema de alimentação, de vestuário. Então, a nossa oração é para que Deus abençoe a todos, para que Deus cuide de todos, para que Deus proteja a todos. Isso é o que nós queremos. E é em nome de Jesus que nós rogamos que assim aconteça. Meus amados irmãos, nós então, esses dias agora, nós estudamos sobre a vida dos juízes. Nós sabemos que Israel, o povo judeu, o povo hebreu, estava sofrendo nas mãos dos cananeus, e esse sofrimento era intenso, o povo não tinha esperança, o povo estava num beco sem saída, o povo não estava tendo esperança para dias melhores. Então foi nesse contexto que aconteceram todas aquelas coisas e que Débora foi usada por Deus para trazer o livramento para Canaã. Então, eu gostaria de fazer uma aplicação. Nós temos um autor que é Robert Christian Jr. Ele nos traz algumas informações que eu gostaria de tratar com os irmãos, refletindo sobre o livro de Juízes, capítulo 5, nos capítulos 4 e 5. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que Débora, ela faz uma poesia, né? Ela canta sobre a situação de Israel. E quando nós olhamos, a primeira coisa que aconteceu aqui é que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos padecendo, quando nós estamos atravessando crises, nosso país está em crise, né? Umas notícias desagradáveis, acaba terminando até em discussões entre irmãos em Cristo, alguns falando, não te falei, os outros falando assim, tá falado. E parece que tem gente torcendo, tem outros que estão sorrindo, tem outros que estão chorando. E o nosso país não está legal. Além disso, tem a pandemia de coronavírus. Então, meus irmãos, eu, na condição de pastor, eu estou triste, não estou alegre, não estou feliz. Eu estou esperançoso em Deus. E eu rogo a Deus para que Deus nos traga dias melhores. E a primeira coisa que eu quero falar, diante da dificuldade que os judeus estavam sofrendo nas mãos dos cananeus, também nós estamos sofrendo por causa do pecado. Todos nós estamos passando por dias duros, por dias difíceis, por dias estreitos, por dias escuros. Nós todos estamos passando. Eu não sei se você sabe, mas tem pai de família que vai perder o emprego. Eu não sei se você sabe que tem os alunos que vão perder o ano. Eu não sei se você sabe que nós temos que estar diante de Deus, porque eu não sei qual ser humano que pode resolver isso. Está muito difícil. Quanto à situação do nosso país, propriamente dita, nós não sabemos quem vai resolver nada. Quanto à situação do mundo, da pandemia, está todo mundo estudando, tentando descobrir uma saída, mas também não sabemos. E eu gostaria que você
visse comigo um versículo que eu vou ler, que nos traz que Deus pode intervir. E se Deus não intervir, nós não temos outra saída. Interviu naquela guerra usando uma mulher com uma estaca, olha a arma. Eles tinham 400 carros de guerra, os cananeus. Deus usou um pedaço de madeira e uma mulher com martelo para trazer o livramento para o povo de Deus. Então Deus usa coisas pequenas. Quem sabe Deus pode usar os seus joelhos. Quem sabe Deus pode usar os seus lábios, seus olhos. Quem sabe você pode ser um elemento multiplicador da paz. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 1 de Timóteo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, o único que é tudo isso é o nosso Deus. E se nós sabemos que Ele é tudo isso, por que nós não nos atiramos nos braços dEle? Por que nós não passamos as nossas esperanças somente para Ele? E quando você olha no versículo 15 do capítulo 6, diz assim, presta atenção para você ver. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito. Há de ser revelada pelo bendito. Você sabe qual é o bendito? O único, soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Sabe, este que tudo pode, ele usa uma estaca, porque na verdade quem está vencendo não é a estaca, não é o martelo, não é a mulher, é ele, com o poder dele. Então ele usa as coisas simples, pequenas, para trazer o livramento. Quando nós olhamos, Jesus, Deus, ele pega e usa a tempestade. O rio encheu, inundou, todos os barcos inundaram, os soldados bem armados morreram no meio da água, da tempestade. Então, Deus, ele usa o que ele quer, coisas que estão inacessíveis a nós, Deus usa. Então, eu queria que você passasse a ter esperança nesse Deus soberano, esse Deus invisível, esse Deus poderoso. Confie nele, ele tem instrumentos e ferramentas que nós nem sabemos. Aquele usou tempestade, aquele usou o rio que encheu, aquele usou uma mulher com uma estaca para livrar o povo daquela situação impossível de ser resolvida. Está difícil? Nós sabemos quem pode fazer as coisas. Mas em segundo lugar, eu gostaria que você prestasse atenção também que algumas tribos é a segunda coisa. A primeira é que Deus é invisível, é poderoso, é real, creia nele. A segunda é o povo. A segunda somos nós. O texto diz que Débora reclamou que muitas tribos não desceram para a guerra. Muitas tribos não se dispuseram a salvar Israel. Muitas tribos ficaram apáticas. Muitas tribos se satisfizeram com a escravidão. Muitas tribos se satisfizeram com a dor. Muitas tribos estavam conformadas com a falta de futuro. Muitas tribos estavam amedrontadas, cansadas e buscando a proteção nos próprios cananeus. Sabe, irmão? Alguns homens de Israel não foram para a luta. E eu queria te chamar para não desanimar. Não desanime. Se você escutar alguma notícia ruim, se você escutar alguma coisa que desanima, se você escutar alguma coisa que já tem a sentença pronta, não faça isso. Vá para a luta. Não fique desanimado.
Deus quer usar você. Deus quer usar as coisas pequenas. Não importa se você é de primeira ou segunda linha. Não importa se você é o rico ou o pobre da sua igreja. Não importa se você é o culto ou o inculto da sua igreja, onde você vive. Não importa se você é o mais famoso ou não. Importa que você tem joelhos. Joelhos você tem. Fique genuflexo na presença de Deus. Ore. Não perca a esperança. Anime os seus irmãos a descerem para a guerra com você. Não permita, quando algum irmão vier falar alguma coisa, não escute, fale, arreda Satanás. Nós temos aqui ter esperança no único Deus invisível. Tem a terceira e a última coisa que eu quero falar, mas antes eu quero ler Romanos 8, aqui para a gente ver essa segunda coisa. Romanos 8 diz assim, ó, presta atenção que coisa linda. No versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia? Quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição? Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Será o Covid-19? Será a pandemia? Será a política? Será algum pecado que você cometeu? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Ninguém pode nos separar, nem pandemia faz com que Deus fique distante de nós. Deus é maravilhoso. O versículo 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então ponha na cabeça que do mesmo jeito que Deus usou tempestade, usou rio, usou Císaras, uma estaca de pau, diz assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores, mas não por causa da nossa força, não por causa da nossa inteligência, não por causa do nosso nível social, não por causa da nossa conta bancária, mas o texto diz, por meio daquele que nos amou, Jesus. Então nós vamos vencer, é por meio daquele que nos amou. Vamos ficar unidos, vamos animar os irmãos, não vamos permitir como aconteceu na história de Débora, eles ficaram desunidos, alguns ficaram assistindo. E eu quero terminar, meus amados irmãos, a terceira coisa é que Deus usa líderes ineficazes. Deus usa líderes desprezíveis. Deus usa líderes que ninguém acredita, ninguém aposta. Deus usa liderança daquela forma que Ele quer e Ele usa para a honra e glória dEle. Gente, mulher era desqualificada, mulher era o objeto do prazer masculino. Mulher era objeto, depois daquela vírgula, lá para a esquerda ainda, 000, mulher não tinha nada. Então aquele povo sofreu e Deus falou assim, eu vou usar quem eu quero. Não tinha homem naquela época que estava disposto a trabalhar. Então Deus chama Baraque, Baraque fala, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. E aí ele falou, eu vou, mas se Débora for comigo. Sabe, irmão, nós estamos esperando você. Se você já está indo conosco, vamos. Mas se você não estiver indo, saia, amarra as calças, amarra a botina, vista uma roupa, põe um chapéu, vamos para a batalha. Pegue a sua Bíblia, dobre o seu joelho, vamos para a batalha. É você que pensa que talvez não tem condição de fazer isso ou aquilo. É você que tem. É você que tem capacidade de fazer, não pela sua própria força, mas pela força daquele que nos amou. Amado e querido irmão, eu quero falar para você que a história de Débora foi uma história linda. Foi uma história maravilhosa. E que esta semana nós aprendemos
estas coisas conforme essa conclusão que nós fizemos hoje. Por favor, o Brasil não está bem. O Brasil não está bem. Em lugar algum o Brasil está se equilibrando. O Brasil está numa corda bamba. E depende de nós clamarmos a Deus, rogarmos a Deus, para que Deus tenha piedade de nós, tenha piedade desse país. E se você for daqueles que ficam contra, falando eu não avisei, pare de ser do mal, busque a Deus, rogue a Deus, tenha misericórdia, pensa nos próximos, pensa na sua família, pensa nos dias de amanhã. Vamos levar a única coisa que sai de fato e faz a diferença, que é Jesus, é Deus na vida desse povo. Eu gostaria de orar com você e nós vamos terminar. Bondoso Pai, abençoa esses irmãos que nos ouviram, esses irmãos que ouvirão amanhã. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina e nós queremos, Senhor, diante dessas dificuldades que o país atravessa, que o Senhor, que é o único Deus soberano, seja o único que nós confiamos. Abençoa, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor, além disso, usa as coisas mínimas para nos trazer a paz. Usa as coisas insignificantes para nos trazer a paz. Que nós, Senhor, não fiquemos esperando grandes guerreiros para resolver a nossa pátria, para resolver o nosso problema. Senhor Deus, nós sabemos que a tua palavra nos mostra que o Senhor usa líderes que as pessoas não percebem. O Senhor usa líderes inexpressíveis. Usa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia. Que possamos estar todos voltados para os céus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amanhã, às 9:30 da manhã, escola dominical. E você poderá se inteirar conosco na escola dominical, fazendo perguntas. E também às 19 horas nós teremos o culto sobre a paz. Então, até amanhã. Um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Até amanhã e Deus te abençoe.